Seja bem-vindo a mais um Norte-Lupa Resumos, desta feita para analisarmos a 24ª jornada que este fim de semana teve lugar em 8 estádios, como habitualmente a partir das 3 da tarde, dia 17 de março de 2013, com destaque para dois importantíssimos jogos: o Boa Vista Tirsense no Estádio do Bessa século XXI, que o Norte Futebol cobriu em direto e em exclusivo, e também para uma luta entre Famalicão e Ribeirão, o derby local. Também o Mirandela teve uma luta interessante em Vizela, quarto classificado, Mirandela a manter a liderança, e o Padroense, que recebeu na condição de lanterna vermelha o vice-líder desportivo de Chaves. Esta 24ª jornada rendeu 17 golos neste domingo, divididos pelos seguintes resultados que vão aparecer aí já na tabela no seu ecrã, começando precisamente pelo Amarante 0, Varzim 2, Boa Vista 0, Tirsense 1, Gondomar 1, Infesta 0, Joane 2, Faf 0, Famalicão 4, Ribeirão 2, Vila Verdense 1, Limianos 1, Vizela 1, Mirandela 1 e Padroense 1, Desportivo de Chaves 0. Os da frente nem todos tiveram a mesma sorte. O Mirandela cedeu 2 pontos na sua deslocação a Vizela ao consentir um empate a uma bola aos da casa quanto ao Desportivo de Chaves. Teve menos sorte, foi perder ao terreno do Padroense, no Padrão da Légua, por 1-0, deixando fugir assim o Mirandela, e viu o Ribeirão também a aproximar-se, embora o Ribeirão tenha perdido com o Famalicão por 4-2. Já os 42 pontos do Ribeirão punham em causa o segundo lugar do Desportivo de Chaves. Quem se aproximou pontualmente foi o Vizela, mercê do empate com o líder Mirandela. Mais sorte teve a equipa do Padroense, que deteve a equipa do Desportivo de Chaves no estádio do Padroense, no Padrão da Légua, ao vencer por 1-0, e conquistando assim os 3 pontos. 3 pontos que tanta falta fazem à equipa de José Ferreirinha. No entanto, vamos começar então pelos resumos desta 24ª jornada, começando precisamente pelo jogo que o Norte Futebol cobriu em direto e exclusivo do Estádio do Bessa 21, no Porto. Jogo que pôs frente a frente o Boa Vista e o Tirsense, que os de Santo Tirso venceram por 1-0. Estádio do Bessa 21, na cidade do Porto, para receber o jogo que o Norte Futebol transmitiu em direto entre as equipas do Boa Vista e Tirsense. Duas equipas instaladas a meio da tabela classificativa e já praticamente sem objetivos de subida ao escalão secundário do futebol português. Pontapé de saída para a equipa de Carlos Pinto, que viajou de Santo Tirso. Tirsense, que carregou no acelerador desde o início da partida, pelo lado esquerdo, a colocar mais uma pressão sobre a equipa do Boa Vista, e em plena grande área o árbitro a não marcar o penalti que pediam os jogadores do Tirsense. Lance a passar em frente à baliza do Boa Vista, sem que ninguém consiga emendar nem à primeira nem à segunda. O Boa Vista tentava a resposta, mas o Tirsense não ia de modas e ia evitando o perigo para a sua baliza, ainda que os remates dos homens de xadrez com equipamento alternativo saíssem praticamente à figura de Leonardo. Tirsense pelo lado esquerdo a tentar chegar ao golo, e aí está a falta que motiva o árbitro a marcar o castigo máximo. Grande penalidade a favor da equipa do Tirsense. O Boa Vista a reclamar aqui a inexistência de falta, mas o árbitro peremptório marca o penalti e Pedro Tiba, chamado à conversão, a atirar certeiro para o fundo da baliza de Ricardo Campos, inaugurando assim o marcador no Estádio do Bessa 21, no Porto. Boa Vista a perder assim em casa por 1-0, como se vê na repetição. Pedro Tiba, remate forte e a bola a passar por baixo dos braços do guarda-redes do Boa Vista. Boa Vista que respondia sob o lado esquerdo, a tentar aqui pressionar mais a defensiva do Tirsense, e o remate a sair perto do poste esquerdo da baliza do guardião do Tirsense, Leonardo. Sempre o Boa Vista ainda a tentar o empate, mas mais um lance perdido. O Tirsense, no contra-ataque, a criar algum frisson
na grande área do Boa Vista, que ia respondendo conforme podia. Mais uma bola para o interior da grande área e faria rematar para a grande defesa de Leonardo. Gigante Leonardo entre postes a evitar aquele que poderia ter sido o golo do empate. Mais um livre e uma bola na barra transversal da baliza do guarda-redes do Tirsense. Estávamos praticamente em cima do apito final para os primeiros 45 minutos e o Tirsense tentava um ataque que o árbitro inviabilizava, mandando toda a gente para os balneários para o respectivo período de descanso. Durante 15 minutos, quer Petit pelo Boa Vista, quer Carlos Pinto pelo Tirsense, davam algumas instruções aos seus jogadores. E isso parece ter surtido algum efeito nos homens do Bessa, pelo menos no que toca a jogadas ofensivas. Nos lances em que poderia criar perigo, os jogadores falhavam praticamente sozinhos à boca da baliza, não conseguindo restabelecer o empate. Mais Boa Vista na segunda parte, mas nem por isso a bola a entrar na baliza. Mais uma vez, a falhar a emenda contra o adversário e nem à segunda o jogador do Boa Vista consegue introduzir a bola na baliza. Boa Vista que pelo lado direito carburava o seu jogo, a tirar o jogador do caminho e um remate ao lado, aliás, para golo, mas que o árbitro invalidou, a Fari, por pertenço fora de jogo, indicado pelo seu auxiliar do lado da bancada, Ângelo Carneiro, a assinalar posição irregular a Fari. O Tirsense respondia, mas Ricardo Campos estava lá e ia chegando para as encomendas. Na resposta, o Boa Vista queria mais uma oportunidade para poder marcar, mas atira para a grande defesa de Leonardo, impedindo que a bola entrasse na sua baliza. 5 minutos de compensação dava o árbitro da partida neste jogo do Estádio do Bessa e Ricardo Campos mandava subir os companheiros com uma bola longa a tentar meter a bola na área, mas o árbitro a dar por terminado o desafio, com o Boa Vista a perder às mãos do Tirsense por 1-0 em casa. No Padrão da Légua, o padroense impôs uma derrota à equipa do Desportivo de Chaves por 1-0. José Ferreirinha a conquistar assim 3 preciosos e importantes pontos para a sua equipa, que depois da realização desta jornada deixa a lanterna vermelha, essa que foi entregue ao Infesta, devido à derrota da equipa do Infesta por 1-0 às mãos do Gondomar. No entanto, os resumos que se seguem dizem respeito precisamente ao Famalicão Ribeirão, ao Vizela Mirandela e ao Padroense Chaves. Resultados diferentes nestas 3 partidas. O Famalicão vence por 4-2 o Ribeirão no derby da cidade de Famalicão, o Vizela a consentir um empate em casa ao líder Mirandela e o Padroense então a vencer por 1-0 o vice-líder da classificação, o Desportivo de Chaves. Vamos ver. Jogo no Estádio Municipal, 22 de junho, em Vila Nova de Famalicão, para receber o derby local, o derby do concelho entre Famalicão e Ribeirão. As equipas comandadas respectivamente por Luís Teixeira e Daniel Ramos. A escolha de campo por parte dos capitães e a equipa do Ribeirão a dar o pontapé de saída. Ribeirão a colocar o seu jogo mais sobre o lado direito. Vai haver aqui uma primeira troca de bola no reduto defensivo ribeirense e o Famalicão a aproveitar para criar a primeira ocasião. Falha a emenda o avançado do Famalicão. Na resposta, o Ribeirão a acercar-se da grande área famalicense e feliz, solto de marcação a atirar cruzado para o primeiro golo do desafio aos 5 minutos desta primeira parte no Municipal 22 de junho, inaugurando assim o marcador. A equipa do Famalicão a perder por 1-0. Aqui na repetição vê-se a desmarcação perfeita de Feliz, que remata cruzado fora do alcance do guarda-redes famalicense. Famalicão, no entanto, não deixou os seus créditos por mãos alheias e na jogada imediatamente seguinte a restabelecer o empate com um grande golo de Bertinho fora do alcance do guarda-redes ribeirense Pedro Albergaria. Aos 6 minutos, a partida conhecia já 2 golos, um para cada lado. Aos 5 minutos, Feliz a inaugurar o marcador e aos 6 minutos, Bertinho a restabelecer o empate. Famalicão com um pendor mais ofensivo nesta altura do jogo e aqui um cruzamento para a área que o jogador do Famalicão não dá o melhor seguimento, rematando para a grande defesa de Pedro Albergaria. Ribeirão respondia, cruzamento para a área, mas bola no poste após um cruzamento que queremos perceber que terá sido um cruzamento de remate por parte do jogador do Ribeirão. Famalicão aqui de trivela, o seu jogador a colocar a bola na grande área, cruzamento e na emenda Bertinho a não dar o melhor seguimento.
Do lado esquerdo, o Famalicão surgia e criavam-se as oportunidades e o golo de Bertinho, aos 39 minutos, a corresponder da melhor forma a uma bola aérea para o interior da grande área do Ribeirão. A defesa a falhar e Bertinho a emendar ao segundo poste para o 2-1. Ribeirão, que não saía para o intervalo, sem empatar, aqui com a colaboração do guarda-redes famalicense. O Ribeirão volta a marcar por Hugo Cruz, a fazer o 2-2, com que se atingia o intervalo no Municipal 22 de junho. Saíam as equipas para o descanso, não sem que o Famalicão tentasse ainda chegar ao terceiro golo no final do tempo de compensação desta primeira parte. As equipas então a saírem para o descanso para receberem instruções dos técnicos Luís Teixeira e Daniel Ramos. Estádio excelentemente composto de público, como se pode ver, público que viajou de Ribeirão. Segunda parte, a trazer um Famalicão mais ofensivo e um Ribeirão a não querer perder o desafio. Um remate à entrada da grande área do Famalicão a não levar a melhor direção, a sair ao lado do poste direito da baliza do guarda-redes do Famalicão, que respondia na jogada imediatamente seguinte, no interior da grande área, pelo lado esquerdo, cruzamento e o golo de Bertinho, o hat-trick do avançado do Famalicão perante uma defesa do Ribeirão a ver jogar. Estava feito o terceiro golo do Famalicão, que pela primeira vez concretizava uma oportunidade à primeira e pela segunda vez a adiantar-se no marcador. Aqui, grande jogada no interior da área do Famalicão, grande confusão e o Ribeirão a não conseguir aproveitar para o golo que lhe permitiria na altura o empate a 3 bolas. 4 minutos de aditamento concedia o árbitro do desafio e o Ribeirão carregava aqui. Pedro Albergaria foi ao canto para a grande área, apanhado em contrapé, 3-1. O Famalicão iria aproveitar para chegar por Ricardo Martins ao 4-2 na baliza completamente deserta. Isto porque, como vimos, Pedro Albergaria havia subido para o canto que poderia ter dado o 3-3 ao Ribeirão. Mas no contra-ataque o Famalicão a pôr um ponto final definitivo nas aspirações do Ribeirão e a fazer o 4-2, que seria o resultado final no derby de Famalicão. O Ribeirão ainda de livre a tentar, mas era o ponto final no desafio. Famalicão 4, Ribeirão 2. Domingo de sol em Vizela para receber a partida Vizela-Mirandela. Vizela quarto na tabela, Mirandela o líder, mas com a pressão do Chaves e do Ribeirão Soccer Champions. Pontapé de saída para a equipa de Vítor Maçãs, que desde muito cedo mostrou que não queria perder pontos em Vizela, entregando como que nestes primeiros minutos o jogo à equipa da casa, que tentava acercar-se da baliza, como neste lance um remate que Rui Nereu não tem dificuldade em suster. Vizela que continuava a carregar em busca da inauguração do marcador e aqui uma jogada com o jogador do Vizela a ir para o chão, mas o árbitro a nada assinalar e Rui Nereu a lesionar-se neste lance ao tentar evitar a abertura da contagem. Vizela mais uma vez pelo lado direito, a colocar a bola na grande área, mas o remate a sair ligeiramente sobre a barra transversal à guarda do guarda-redes do Mirandela. Ainda do lado direito, bola para a área e o jogador do Vizela, só com o Rui Nereu para a frente, a não conseguir emendar para o fundo das redes. Aqui, ainda na grande área do Mirandela, o Vizela a tentar chegar ao golo, mas nem sempre a fazê-lo da melhor forma e a pedir-se obstrução do central do Mirandela na proteção à bola para o seu guarda-redes. Mirandela finalmente respondia. E aqui, do lado esquerdo, o jogador do Mirandela com alguma dose de malabarismo a tirar o defesa do Vizela do caminho e depois a bola a cruzar à frente do guarda-redes, defesa do Vizela e do avançado Mirandela, que não foi capaz de emendar para o fundo das malhas. Mirandela ainda com o pé na tábua, a rematar aqui, mas a bola a sair ao lado do poste direito, à guarda do guarda-redes dos da casa. O 0-0 persistia a manter-se e aqui o Mirandela num atraso a Rui Nereu, que de qualquer maneira afasta a bola e ela acaba por sair pela linha de cabeceira. Simulação na cobrança deste livre e um remate a passar mesmo juntinho ao poste de direito da baliza do guarda-redes da casa. Quase que deu golo à equipa do Mirandela. Na resposta, o Vizela a rematar cruzado, mas muito ao lado do poste, à guarda de Rui Nereu. Ainda mais Vizela,
mais uma bola para o interior da área e mais um remate perigoso a sair ao lado do poste direito. Mais do mesmo, Vizela insistia, mas Rui Nereu negava aquele que poderia ter sido o primeiro golo do desafio. Final do primeiro tempo, empate 0-0 e nesta altura já o Chaves perdia no Padrão da Légua por 1-0, que de certa forma poderia interessar ao Mirandela. Segunda parte, com a equipa da casa a dar o pontapé de saída, mas era o Mirandela que aqui respondia de imediato, não sem que o Vizela, em contra-ataque, tentasse acercar-se com perigo da baliza à guarda de Rui Nereu, que aqui segura um esférico depois da cobrança de um livre. Mirandela, que na resposta, pelo lado direito, na grande área cruza, e Lucas João a emendar para o golo com o pé direito, como se vai poder ver na repetição. Jogada rápida pelo flanco na equipa do Mirandela, mete a bola na grande área para trás e o remate de Lucas João completamente sem hipótese para o guarda-redes do Vizela. Estava feito o primeiro golo do desafio e o Mirandela ainda pelo lado direito, agora a infletir, mete mais uma bola na área e o segundo golo do Mirandela aparece, mas o árbitro perentório a assinalar fora de jogo, atendendo à sinalética do seu auxiliar, que assinalou a deslocação ao avançado do Mirandela. 1-0 no marcador, o Mirandela é papel químico em mais uma jogada para o interior da grande área, mas desta feita não foi lesto o jogador do Mirandela a desviar a bola e a desviá-la ao lado do poste da baliza do guarda-redes da casa. Vizela que respondia e aqui a tentar o golo, mas a cabecear ao lado do poste de Rui Nereu. Mais um lance, mais uma bola para a grande área e o Vizela a não conseguir emendar vitorioso para o golo. O golo adivinhava-se e precisamente nesta jogada, pelo lado direito, cruzamento para a grande área e num golpe acrobático, pontapé de bicicleta do jogador do Vizela a fazer anichar a bola no fundo da baliza de Rui Nereu, restabelecendo o resultado de empate a uma bola em Vizela. Estava feita a igualdade, não convinha ao Vizela, mas também não convinha ao Mirandela, ainda que o Chaves estivesse a perder e o Mirandela se afastasse em um ponto do vice-líder da classificação. Não melhor ia a equipa do Ribeirão, que por esta altura também perdia pontos em Famalicão. Final da partida em Vizela, 1-1 entre Vizela e Mirandela. Padrão da Légua engalanado para receber este padroense desportivo de Chaves. O Lanterna Vermelha a receber o vice-líder da classificação com 42 pontos e na perseguição direta ao líder Mirandela. A escolha de campo, como habitualmente, a pertencer aos dois capitães da equipa e o pontapé de saída a pertencer à equipa transmontana. Nesta primeira parte, e logo no início, o padroense a mostrar bem que precisava dos 3 pontos. E na primeira ocasião, bola à entrada da área e remate cruzado fora do alcance do guarda-redes do Chaves, que nada podia fazer. Valeu que a bola passou ao lado do poste esquerdo da sua baliza. Padroense insistia e uma bola rechaçada na grande área sobra para a direita e o remate fora do alcance do guarda-redes do Chaves para o único golo da partida. O Padroense adiantava-se assim no marcador ainda no decorrer desta primeira parte. Como vamos ver, rechaça a defesa do Chaves, sobra para a direita e o remate completamente fora do alcance do guardião flaviense. 1-0 para o Padroense, que em busca da tranquilidade tentou logo de seguida o 2-0, mas este remate a sair completamente desenquadrado valeu o pressing do defesa central flaviense. A partir daqui só dava Desportivo de Chaves na extrema esquerda a cruzar, mas Marco a resolver, ainda que a 2 tempos. Livre cobrado sobre a meia direita do ataque do Chaves, cabeceamento direto para as mãos do guarda-redes do Padrão da Légua, que segura o resultado. Chaves ainda do lado esquerdo a meter, e aqui uma falha do guarda-redes do Chaves, que quase via a bola entrar na sua baliza, e depois também não fizeram melhor os jogadores do Chaves do que desperdiçar esta ocasião para a irritação de João Pinto. Chaves ainda pelo lado esquerdo a tentar chegar ao golo, cruza para a área e afasta o central do Padroense, evitando que a bola chegasse ao seu guarda-redes. Pontapé de canto cobrado e um remate de pé direito sobre a barra transversal da baliza do guarda-redes Marco. José Ferreirinha via o Chaves a carregar no acelerador com alguma apreensão. Chaves que do lado esquerdo
faz aqui um dribbling ao central padroense e depois um remate cruzado a sair à figura de Marco. Final da primeira parte, o Padroense saía ao intervalo a ganhar por 1-0 e com os 3 pontos apenas a 45 minutos, para alegria de geral nas bancadas do estádio do Padroense Futebol Clube, nomeadamente no seu presidente Germano Pinho. Segunda parte que não traria nada de novo, não há alterações para os segundos 45 minutos. Padroense que deu o pontapé de saída e neste canto, com a baliza praticamente escancarada, o avançado do Padroense a falhar a emenda que poderia ter sido o golpe fatal. Padroense tentava o ataque e aqui o Chaves, na resposta, a não fazer melhor do que atirar para fora. Não consegue assim o empate. No entanto, o árbitro assinalando o fora de jogo neste ataque flaviense. Padroense respondia, tentava chegar à grande área do Desportivo de Chaves, que afastava. E aqui o jogador do Padroense a ser demoestado com o cartão amarelo por ter-se atirado para o relevado. Simulação de falta, o árbitro perentório a punir disciplinarmente o jogador do Padroense, que de livre remata muito sobre a barra da baliza transmontana. Chaves tentava a resposta, mas aqui nem sempre da melhor forma. Uma entrada grosseira do jogador do Chaves que lhe valeu a expulsão, o consequente cartão vermelho por parte do árbitro do desafio. Lesionou o jogador do Padroense. Logo de seguida, o Chaves ainda a tentar o ataque, mas o árbitro a pôr fim à contenda. Final do desafio, vitória do Padroense por 1-0, não sem antes que o árbitro, por palavras, tivesse dado o cartão amarelo ao jogador do Chaves por protestos. A terminar o nosso bloco de resumos, vamos ver como é que terminaram os 4 jogos que faltam ainda ver. O Amarante Varzim, que os da Póvoa venceram por 2-0. O Joana, que impôs igual resultado em casa à Associação Desportiva de Faf. O Gondomar, que venceu no Estádio de São Miguel, em Gondomar, a equipa do Infesta, agora Lanterna Vermelha, por 1-0. E o Vilaverdense Limianos, que terminou no campo do Reguengo, empatado a 1. Estádio Municipal de Amarante, em domingo de sol, para receber o Amarante Varzim. 2 equipas tranquilas na tabela classificativa para a entrada para este jogo. O Varzim, que vinha disposto a resolver a contenda muito rapidamente e aqui a acercar-se da baliza do Amarante, mas não da melhor forma. Ainda assim, o Amarante respondia e um remate a perder-se, a bola a sair das 4 linhas. Varzim chegava à baliza do Amarante, mas a não conseguir criar perigo junto do guarda-redes da casa. Mais um lance pelo lado direito, mais uma bola metida para o coração da área e o remate a não levar a melhor direção, a perder-se nas mãos do guarda-redes do Amarante. Final da primeira parte, registava um nulo no marcador entre Amarante e Varzim. O 0-0 mantinha-se para o início dos segundos 45 minutos, que traria um Varzim mais ofensivo, não sem antes que o Amarante criasse a primeira grande oportunidade de perigo à entrada da área, a tirar o adversário do caminho, mas a não levar a melhor direção. Varzim que respondia de livre do lado direito, bola colocada para o interior da grande área e no coração da área o jogador do Varzim a emendar para o primeiro golo do desafio. O Varzim adiantava-se assim no marcador e vencia em Amarante por 1-0, como se vê na repetição, a emenda para o fundo da baliza. De livre respondia o Amarante, mas mais uma vez a bola a não levar a melhor direção e a sair do retângulo de jogo. Varzim respondia, falha de interseção do defesa do Amarante, o jogador do Varzim a perder-se no coração da área em driblings, a tirar adversários consecutivos do caminho e a rematar vitorioso para o fundo das malhas, fazendo o 2-0 final desta partida. Amarante 0, Varzim 2, como se vê na repetição, o jogador do Varzim a tirar 3 adversários do caminho e a rematar sem oposição para o fundo da baliza do guarda-redes do Amarante. O Varzim tentava ainda o terceiro golo, mas nem sempre da melhor forma. Final do desafio, Amarante 0, Varzim 2. Jogo disputado no campo de Barreiros, na Vila de Joane, e preparadinho para receber o jogo Joane, Associação
desportiva de Faf. Escolha de campo por parte dos capitães das duas equipas e o pontapé de saída a pertencer à equipa forasteira, que tentou, desde logo, a conquista dos 3 pontos. No entanto, o Joana a não permitir grandes aberturas na sua defesa. Aqui o primeiro remate a sair para uma primeira intervenção do guarda-redes do Faf. Faf que na resposta vai tentar chegar ao golo, mas alguma perda de tempo e uma excelente intervenção do guardião da casa a evitar o que poderia ter sido o primeiro golo. Bola colocada para o lado esquerdo e um remate para a defesa do guarda-redes do Joane, a garantir assim o nulo no final dos primeiros 45 minutos no campo de Barreiros em Joane, entre as equipas do Joane e da Associação Desportiva de Faf, que entrava nesta jornada no 7º lugar. Joana que dava o pontapé de saída para os segundos 45 minutos e pelo lado esquerdo tenta organizar o seu jogo ofensivo, não sem que o Faf tente responder, e aqui um remate à figura do guarda-redes do Joane. Insistia o Faf pelo lado esquerdo, bola no interior da grande área e uma excelente oportunidade para a equipa do Faf marcar golo, mas a não surtir efeito o remate do homem da equipa visitante. E aqui um corte do defesa central do Joane a conjurar o perigo para a sua baliza. Joane que rapidamente na resposta vai colocar uma bola na grande área e chega ao golo ante a passividade do defesa central do Faf, que ainda se dá ao luxo de saltar por sobre o esférico quando este está a entrar na baliza da sua equipa, como que garantindo o primeiro golo à equipa do Joane. Estava assim aberta a contagem nos Barreiros para a equipa do Desportivo de Joane sobre a equipa do Faf. Faf que tentava responder a espaços, mas pertencia ao Joane as melhores oportunidades. Mais uma oportunidade para a equipa da casa e um lance algo duvidoso. O jogador do Joane a cair na grande área. Um ligeiro toque do jogador do Faf no pé de apoio do jogador da equipa da casa. Como se pode ver na repetição, ficam algumas dúvidas. O que é facto é que o árbitro marca o castigo máximo e desaproveitado pelo dianteiro da equipa da casa, rematando à barra. Perdia-se a hipótese do 2-0 e o Faf tentava responder em busca do prejuízo. Aqui um fora de jogo tirado pelo árbitro a inviabilizar aquele que poderia ter sido o golo da equipa do Faf. Jogavam-se 5 minutos e no tempo de compensação a equipa do Joane vai chegar ao golo. Um lance protagonizado do lado esquerdo, cruzamento rasteiro para trás e o remate do jogador à entrada da área. O guarda-redes do Faf a ficar mal na fotografia. Estava feito o golo que carimbava definitivamente a vitória dos da casa por 2-0 sobre a Associação Desportiva de Faf. Tranquilidade na tabela classificativa para o Desportivo de Chaves, que vencia o Faf por 2-0 e garantia 21 pontos para a próxima jornada. Jogo disputado no estádio de São Miguel, em Gondomar, na recepção da equipa da casa ao Infesta, na altura penúltimo classificado da tabela classificativa, com 15 pontos. Gondomar, que partia ligeiramente mais desafogado no 13º lugar da tabela. Pontapé de saída para a equipa de São Mamede e o Gondomar desde logo a tentar resolver a partida a seu favor. Lance do lado direito, bola metida para a grande área e o remate à figura do guarda-redes do Infesta. Primeira ocasião para a equipa do Gondomar, que de livre voltaria a incomodar a equipa de São Mamede, mas sem surtir efeitos práticos, isto é, sem chegar ao golo. O Gondomar que na cobrança do pontapé de canto atira, mas mais uma vez a baliza do Infesta a manter-se inviolada, 0-0 na altura. Infesta que sempre que podia respondia, mas a defesa do Gondomar a não permitir grandes veleidades. Este remate ao lado do poste direito da baliza à guarda de César. Gondomar, na resposta muito rápido na transição defesa-ataque, a tentar criar perigo. O final da primeira parte chegava com o nulo. Na segunda parte, mais do mesmo, Gondomar e o cabeceamento para uma grande intervenção do guarda-redes do Infesta. O Gondomar tentava ainda assim
a sair para o ataque e aqui uma falta cometida pela defesa do Infesta que vai valer-lhe o segundo cartão amarelo por parte do árbitro da partida e a consequente expulsão. O Infesta que jogava assim os minutos que faltavam para o final da partida, reduzido a 10 unidades. Pontapé de canto do lado direito e a bola a passar em plena grande área e depois no remate final sobre a barra de cabeça. Pontapé de canto, mais um do lado direito, a bola atravessa a área e Igor, na emenda, a empurrar o esférico para o fundo da baliza do desamparado guarda-redes do Infesta e a fazer aquele que viria a ser o único golo da partida no estádio de São Miguel. Como se vê na repetição, a bola passa, ninguém cabeceia e Igor emenda, vitorioso para o 1-0. Infesta ainda tenta responder, mas sem sucesso. O Gondomar controlava as operações e sempre que podia chegava à baliza do Infesta, mais um lance, e aqui a defesa do Infesta a rechaçar, o remate do jogador do Gondomar a não levar a melhor direção, a bater ali contra a defensiva mamedense. Mais um remate da equipa gondomarense, mais uma bola sobre a barra transversal da baliza do guarda-redes de São Mamede. Estávamos praticamente no final do encontro e o Gondomar vencia por 1-0 este encontro e ficava cada vez mais desafogado na tabela. Gondomar 1, Infesta 0. No campo do Reguengo, em Vila Verde, encontravam-se as equipas do Vila Verdense e do Limianos, quinto na tabela e com os olhos postos no Vizela, rumo à aproximação ao quarto lugar. Pontapé de saída a pertencer à equipa de Carlos Cunha, que viajava de Ponte de Lima até ao coração do Minho. Limianos a trocar a bola na sua defesa, a tentar colocar a bola na frente de ataque, mas este lance a perder-se com excelente intervenção do guarda-redes Miguel do Vila Verdense a evitar o pior para a sua baliza. Na resposta, o Vila Verdense a colocar também uma bola na área contrária e depois o desvio do jogador do Vila Verdense fora do alcance do guarda-redes valeu que a bola passou ao lado do poste direito da sua baliza. Chegava-se ao intervalo com 0-0 no marcador, que não convinha ao Limianos, que se tentava aproximar assim do Vizela na quarta posição. Segunda parte, sai a equipa da casa que logo aos 3 minutos vai chegar ao golo através da transformação de uma grande penalidade. É nesta jogada o Vila Verdense a meter a bola na área e o jogador de Limianos a cometer falta sobre o jogador do Vila Verdense em plena grande área. De pronto, o árbitro a punir com o castigo máximo e a demoestar o jogador limiano com o respectivo cartão amarelo. Chamado à conversão para a equipa do Vila Verdense, Sérgio não vai dar quaisquer hipóteses ao guarda-redes do Limianos, cobrando para o seu lado esquerdo o penalti, fazendo o golo da equipa da casa. O guarda-redes do Limianos, como se vê na repetição, ainda a adivinhar o lance, mas o remate colocadíssimo a inaugurar o marcador aos 3 minutos da segunda parte. De seguida, o Limianos responde, bola a bater num defesa do Vila Verdense e na recarga Tanela, à meia volta de pé esquerdo, a atirar para o fundo da baliza do guarda-redes Miguel, restabelecendo o empate em Vila Verde. 1-1. Aos 5 minutos da segunda parte estava novamente o empate feito. Voltávamos assim à estaca 0, que não convinha ao Limianos, que poderia perder mais 2 pontos para a equipa do Vizela. Mais uma jogada para o interior da grande área do Vila Verdense e mais um lance que se vai perder para fora. O Vila Verdense, sempre que podia, respondia. Bola para o coração da grande área e da meia-lua, o jogador do Vila Verdense a rematar contra a defesa e na recarga, a bola a sair por sobre a barra transversal. Resultado final, Vila Verdense a consentir um empate em casa frente ao Limianos. Vila Verdense 1, Limianos 1. Quanto à 25ª jornada que se realiza este fim de semana, dia 24 de março, com os jogos, será portanto também o último fim de semana em que os jogos se realizarão todos às 3 da tarde, porque no fim de semana seguinte, o último do mês de março, o que diz respeito à 26ª jornada, os jogos vão realizar-se todos no sábado, devido ao domingo de Páscoa. Mas dizia eu,
os jogos a partir desse fim de semana já realizarem-se todos às 4 da tarde, motivado pela mudança para o horário de verão. E então esta 26ª jornada, ou seja, já neste domingo, a encerrar os seguintes encontros: Chaves Amarante, Varzim Boa Vista, Tirsense Gondomar, Infesta Joane, Faf Famalicão, Ribeirão Vilaverdense, Limianos Vizela e Mirandela Padroense. Estes são os jogos desta 25ª jornada, sendo que o Mirandela Padroense será o jogo que o Norte Futebol irá cobrir em direto e em exclusivo do estádio de São Sebastião, em Mirandela. O Mirandela cada vez mais líder e o Padroense, que deixou a lanterna vermelha entregue ao Infesta no fim de semana passado. Quanto à classificação, lá em cima, nada de novo. Mirandela continua líder e o Padroense cá em baixo a trocar de posição com a equipa do Infesta. Vamos já ver a tabela da classificação após as 24 jornadas deste Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão Nacional, Zona Norte. Assim, em primeiro lugar aparece-nos o Mirandela com 47 pontos. Em segundo, ex-aequo, Desportivo de Chaves e Ribeirão Soccer Champions com 42 pontos. Em quarto lugar, e a morder já os calcanhares a estas duas equipas, o Vizela. Em quinto, o Limianos com 39. Em sexto, o Famalicão com 38. Em sétimo, o Tirsense com 34. Em oitavos, o Faf e o Boa Vista com 32. Em décimo, o Varzim com 31. Em 11º, o Gondomar com 27, ex-aequo com o Vilaverdense. Em 13º, o Amarante com 25. Em 14º, o Joane com 21. Em 15º, o Padroense com 17. E o Lanterna Vermelha é agora o Infesta, no 16º e último lugar, com os mesmos 15 pontos com que partira para a 24ª jornada. Quanto à lista de melhores marcadores, Lucas João, o destaque para o número 18 do Mirandela, fez o golo que permitiu o golo do Mirandela, que permitiu ao Mirandela marcar mais um este fim de semana. Assim, os três primeiros da lista de melhores marcadores são Leandro e Lucas João, ambos com 11 golos e ambos jogadores de ataque da equipa de Vítor Maçãs, o Mirandela, e em terceiro lugar aparece-nos o boavisteiro Wellington com menos um golo marcado, 10 golos marcados. Cadu, o cabo-verdiano do Desportivo de Chaves, cai assim para o quarto lugar e mantém os 9 golos com que partira para o início desta 24ª jornada. Meus amigos, como é sabido, o Norte Futebol vai cobrir em direto e exclusivo mais um jogo desta Zona Norte no próximo domingo e vai deslocar-se até Mirandela, ao estádio de São Sebastião, para cobrir o Mirandela Padroense. Portanto, a não perder já no próximo domingo. Quanto a mim, desejo-lhe um resto de um dia feliz, em meu nome e em nome da equipa do Norte Futebol, e desde já, um muito obrigado por estar desse lado, nós, aqui nas nossas instalações provisórias, tão somente no programa de hoje. Desejo então a continuação de um resto de um dia feliz. Até domingo, se Deus quiser, para o Mirandela Padroense. Continuação.